Bem-vindo à unidade 3. Nessa unidade nós vamos falar a respeito de medidas de posição. Dentro das medidas de posição, a gente fala de medidas de tendência central. Exatamente como o próprio nome diz, tendência central, ou seja, tende para um centro, o centro do conjunto de dados. Tá? E dentro das medidas de tendência central, as três que nós vamos falar são a média aritmética, a mediana e a moda. E a média aritmética, ela é com certeza aquela mais utilizada em estatística. E como eu disse na unidade 1, que você procurar observar como a estatística está presente no seu dia a dia, a média aritmética é uma dessas variáveis em estatística que a gente mais tem presente no nosso dia a dia. Se você quer, por exemplo, falar, quando você divide a conta no bar, por exemplo, com seus amigos, então o gasto foi tanto, vou dividir pelo número de pessoas, eu vou ter a média que cada um vai pagar. A idade média de um conjunto de amigos, por exemplo, de uma turma, isso, o salário médio da empresa, isso é a média aritmética. Então, como que a gente calcula a média aritmética? Tá certo? Veja só, quando os dados são dados não agrupados, basta fazer o quê? Eu somar todos os valores envolvidos. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com salário médio, como eu disse anteriormente, são 20 pessoas. Então, eu vou somar os salários dessas 20 pessoas e dividir por 20, porque é exatamente o número de pessoas. Então, como está na fórmula, X barrinha, que é o símbolo de média aritmética, então é o somatório de todos os dados, x1 mais x2 mais x3, até o último dado, e dividir pelo número de dados, tá certo? E se os dados estão agrupados, mas não estão em classes, como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, é o que a gente chama de média ponderada, média aritmética ponderada. Eu vou pegar, então, e vou falar lá, nota 3, eu tenho 5 alunos que tiraram nota 3, então eu vou pegar 3 vezes 5. Depois eu tenho 4 alunos que tiraram nota 6, vou fazer 4 vezes 6. Vou primeiro multiplicar, só fazer o somatório desses produtos, desses resultados, e dividir também pela quantidade de pessoas, pela quantidade de dados. Então, o que muda é isso. E no caso da média aritmética para dados agrupados em classes, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o ponto médio da classe. O que é isso? Então, eu tenho uma classe que vai de 5 a 10. Como é que eu vou achar o ponto médio? Vou pegar cada um dos limites, o 5 e o 10, somo o 5 com o 10, vai dar 15, vou dividir por 2, então 7,5, esse é o ponto médio. Aí eu vou pegar esse ponto médio e multiplicar pela frequência absoluta, ou seja, pela quantidade de vezes que aparece. E divido também pela quantidade total de dados. É assim que a gente calcula a média aritmética para dados agrupados em classes. Então, próximo de quando eles não estão agrupados, mas sem classes. Ok? Então, a média aritmética é bem simples. Na sequência, a gente vai falar de mediana. O que é a mediana? A mediana, ela é um valor, ela é um número, cujo 50% dos elementos devem estar abaixo dela e os outros 50% devem estar acima dela, tá certo? Isso, quando é que eu vou aplicar a mediana? Sua aplicação se dá quando o conjunto de dados analisados tem valores extremos, ou seja, há valores grandes e pequenos dentro do mesmo conjunto de dados. Inclusive, aí a gente aproveita para comentar o seguinte, que lá na média aritmética, quando os dados estão próximos, a média aritmética ela é representativa, bem representativa do meu conjunto de dados. Mas se eu tenho valores muito extremos, ela passa a ser pouco representativa. É o que acontece, por exemplo, com renda per capita, renda média do brasileiro que a gente ouve falar. O que acontece? É um valor que ele não é tão representativo porque ele vai pegar tanto as pessoas que recebem baixos salários como as pessoas que recebem altos salários, vai fazer uma média. Por isso que o Brasil tem uma média salarial per capita que não é tão baixa exatamente por esse problema, por causa desses valores extremos. Então, para corrigir isso, a gente utiliza a mediana.
Então, para calcular a mediana, a primeira coisa que eu preciso fazer é organizar meu conjunto de dados, né? Organizar em ordem crescente, né? E aí eu vou pegar lá, vou ter que ter 50%, metade dos dados, vai ter que ser menor que esse valor e os outros 50% maior. Então, garantido isso, eu tenho a média aritmética, tá certo? E também eu vou ter que analisar se os dados estão agrupados em classes ou não. Na apostila, você vai ter maiores detalhes de como fazer esse cálculo, ok? E a moda? O que é a moda? Né? A moda é a medida estatística que vai mostrar o quê? O valor que aparece ou que ocorre com maior frequência na distribuição de dados. Ou seja, o valor que aparece mais vezes. Tá? Se não existir esse valor que aparece mais vezes, a gente fala que o conjunto de dados é amodal. Ou seja, ele não tem moda. Se mais de um dado do conjunto aparece com o mesmo e maior número de repetições, o conjunto de dados é multimodal. Então, o que é isso? Falando de sexo, por exemplo, para dar um exemplo simples, se tem lá, são 50 pessoas do sexo feminino, 35 do sexo masculino. Então, qual que é o sexo que é a moda? Né? É o sexo masculino que tem maior número de pessoas. Tá? Então, nesse caso, a moda seria o sexo masculino, ok? E ele pode ter várias modas, ou seja, se eu tiver vários dados se repetindo o mesmo número de vezes. Aí, se eu tivesse, por exemplo, 50 do sexo masculino e 50 do sexo feminino, ele seria bimodal, né? Ou seja, tem mais de uma moda, os dois seriam moda, tá certo? Alguns vão dizer que não teria moda nesse caso, mas é só para dar um exemplo bem simples do que é moda. Então, moda é a medida estatística mais de tendência central mais fácil de ser identificada. Valor que apareceu o maior número de vezes. Valor ou atributo ou qualidade que apareceu o maior número de vezes. Não fique preso só ao número, ok? E assim a gente encerra com isso a unidade 3. E você vai lá na apostila, que lá você vai ter maiores detalhes, inclusive de como calcular a mediana e a moda quando os dados estão agrupados em classes. Vai ficar mais claro para você. Bom trabalho!